Olá, o CB Saúde está no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carmen Souza, aqui comigo a minha querida jornalista Rosana Hessel. Olá. E o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Você pode participar aqui do nosso programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcasts. Secretário, muito bem-vindo. Vamos começar aqui o nosso papo falando aí sobre um lançamento bem recente do mês passado do governo do presidente Lula, um aporte aí de 42 milhões de reais para o desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial de Saúde. O que a gente está falando exatamente? Qual que é o objetivo aí dessa iniciativa aparentemente aí tão grandiosa? Carmen, primeiro, muito bom estar aqui com vocês, para quem nos assiste também. É uma oportunidade para a gente trocar esse momento da reconstrução do Brasil, reconstrução da política pública em favor das pessoas, né? Nós tivemos a honra, né, de ter lançado com a presença, né, a liderança do nosso presidente da República, uma grande ação de grande envergadura para investir na produção nacional e na inovação nacional em saúde, no que a gente chama no Complexo Econômico da Saúde. É uma das áreas prioritárias da nova política de desenvolvimento do Brasil e ela é totalmente inovadora, até o presidente falou, não é apenas uma política industrial de desenvolvimento, é uma política para reconstruir o nosso Brasil, reconstruir o nosso país em favor da vida. O que a gente assistiu na pandemia da Covid mostrou a importância da gente ter esse complexo econômico estruturado aqui no Brasil. A importância que foram as vacinas, a produção da Fiocruz e do Butantan em parceria com o setor privado e, ao mesmo tempo, a tragédia que foi quando faltava ventilador, faltava máscara, faltava produtos essenciais, pessoas não podendo ter o tratamento nas unidades intensivas, ou seja, se mostrou que a questão produtiva e industrial no Brasil, a nossa capacidade produtiva e nossa capacidade tecnológica no campo da saúde é uma questão de direito à vida e de política pública social. Então, na verdade, a gente colocou o modelo de desenvolvimento de uma forma completamente diferente. É você pensar a indústria, a inovação e a economia a serviço da vida. E como é que vai funcionar esse complexo? Rosana, esses investimentos eles vão ser destinados para que área específica? Porque quando a gente fala de saúde, ela é muito ampla, né? Então, vai ser destinado para medicamentos, vacinas, como é que vai ser? Rosana, é importante dizer que nós temos o maior sistema universal do mundo em termos de população, que é o nosso sistema único de saúde. Se não tiver produtos, se não tivermos hemoderivados, se não tivermos vacinas, se não tivermos equipamentos que fazem, por exemplo, tomografia, IFAs, ressonância magnética. Exato. Sim? Que nem os IFAs, né? Que nem os insumos farmacêuticos ativos. Hoje o Brasil, só para dar uma dimensão, nós estamos com a maior dependência externa do Brasil, a segunda maior é no campo da saúde. O Brasil, no meio da pandemia, ficou mais dependente em 5 bilhões de dólares. A gente tinha que importar tudo. Eu na Fiocruz, né, eu venho da Fiocruz e estou no Ministério da Saúde com muita honra, sob o comando aí da primeira ministra mulher, né, ministra da Saúde do Brasil, ministra Anísia Trindade Lima, né? Na Fiocruz a gente viu ventiladores que estavam sendo importados para atender nossa população, sendo tirados dos aviões por empresas e países mais desenvolvidos, literalmente negando a vida para a nossa população. Então, na verdade, né, quando a gente, por exemplo, para enfrentar Covid, nós precisamos de vacina, nós precisamos de medicamento quando a pessoa tem que passar por uma UTI, desde o anestésico até os produtos. Até máscara faltou, né, secretária? Máscara, porque a máscara para a saúde não é apenas um pedaço de pano, ela tem que filtrar as partículas. Você precisa fazer, por exemplo, uma tomografia que veja se o pulmão da pessoa está bem ou não está bem. Então, por isso que a gente chama de um complexo, porque é uma gama muito grande de produtos. Né? Mas eu posso dizer, o grande destaque são os medicamentos, os equipamentos médicos, as vacinas, os hemoderivados, que são tão importantes aqui para a nossa população. E o que é importante é que isso também virou, isso que o presidente Lula falou que é uma proposta de país, não é apenas uma proposta de política industrial, virou uma grande alternativa de desenvolvimento para o Brasil. O que falam que é problema, no fundo, são nossas riquezas.
a saúde representa 10% do produto interno bruto, ou seja, 10% de tudo que o Brasil produz é adquirido, é comprado no âmbito da saúde. Olha o potencial que a gente tem. Um terço, 35%, para ser bem exato, da ciência produzida no Brasil é no campo da saúde. Sabe quantos empregos geramos no campo da saúde? Isso fez até um estudo de um grupo que era liderado pelo professor Márcio Postman, que criou o grupo, atual presidente do IBGE. 8,6 milhões de pessoas trabalham na área da saúde. Se eu pegar um emprego que é direto e um emprego indireto, por exemplo, quando você vai ter no hospital, você tem o pessoal de alimentação, você tem o pessoal que faz os tecidos, os lençóis, os leitos hospitalares. Se eu pegar todo o emprego, são mais de 20 milhões de empregos. Ou seja, é a área, talvez, que mais empregue e que mais gere inovação no país. Qual é o cenário de dependência aí? Quero voltar um pouco sobre essa questão dos insumos até. Assim. Qual é a gente tem um percentual de dependência aí de insumos que precisam ser comprados do exterior? Na pandemia, o IFA era uma grande discussão, né? Não estava disponível para ninguém. Tirando a crise sanitária hoje, como é que o Brasil é dependente aí desses produtos internacionais? Até explicando para quem nos assiste, né, a gente tem um foco naquela parte do produto que gera o efeito terapêutico. Então, o IFA, por exemplo, que você toma uma aspirina para dor de cabeça, o IFA é o ácido acetilsalicílico que permite você não ter dor de cabeça. Que é o princípio ativo. É o princípio ativo. É o princípio ativo. Quando eu tomo uma vacina, a vacina tem a caixa, tem o adjuvante, que é a forma de você poder tomar a vacina na forma líquida, mas você tem um princípio ativo que te protege, que o organismo se protege contra a Covid, por exemplo, né? No campo dos insumos farmacêuticos ativos, que são esses que protegem, né, responsável pelo efeito terapêutico, nossa dependência é de ficar assustado. 95%. 95% de tudo que vocês precisam utilizar, que nós precisamos utilizar, desde curar uma dor de cabeça, até tratar do câncer, tratar de uma doença cardíaca, tratar da diabetes, tratar de uma doença negligenciada, seja Chagas, hanseníase, né, uma doença, né, que é muito ligada às condições sociais de vida, nós somos dependentes. Então, gente, nós só vamos poder ter um sistema único de saúde que seja soberano, autônomo, capaz de garantir a vida na hora que a gente tiver tecnologia e capacidade produtiva no Brasil. Tem uma meta aí de como é que a ideia, o objetivo é ficar quanto por cento aí reduzir esse então, 95 para quanto? Isso é importante, Carmen. Porque existem outras áreas, por exemplo, na formulação final de medicamentos, a gente já produz 70%. No campo das vacinas, gente, olha a importância de ter capacidade tecnológica e produtiva, gente. Se não fosse a Fiocruz e o Butantan em parceria com o setor privado, né? Vamos superar essa bobagem de dizer de um lado é o Estado, do outro lado é o setor privado. Não existe nenhum país que é desenvolvido que o Estado não era forte e que o setor privado não fosse forte. Então, a gente tem que superar essas falsas polarizações e falsa dicotomia. Mas se não fosse a Fiocruz e o Butantan, que sabiam fazer vacina muito antes da pandemia e que entraram nas tecnologias, por exemplo, a Fiocruz estabeleceu uma parceria com Cuba, né, no passado e aprendeu a fazer produtos por biotecnologia, produtos biotecnológicos. O Butantan fez uma parceria, só para você ver a diversidade, com uma grande empresa francesa, Sanofi, e aprendeu a fazer vacina para gripe. Foi graças a esta parceria da Fiocruz e a parceria do Butantan que eles puderam responder rapidamente na produção de vacinas. Naquele momento, era o ano de 2021, todos os países proibiram exportar para o Brasil. País desenvolvido, a Índia, foi geral. Houve uma verdadeira interrupção. O Brasil não conseguia comprar vacina. Se não fosse a Fiocruz e o Butantan, em parceria com o setor privado, nós teríamos tido 200 mil mortes a mais na Covid. Já foram mais de 700 mil, né? Olha, e se tivéssemos capacidade de inovação e chegar ainda mais cedo, e tivéssemos, na época, né, uma responsabilidade do governo federal, né, que priorizasse a vacina, que não inventasse fake news, que não inventasse cloroquina, esse tipo de coisa, a gente teria salvo muito mais vida. Mas eu quero dizer, isto mostrou como é importante, porque houve o nascimento desta visão
começou quando o presidente Lula, no seu segundo mandato, em 2008, ele lançou o Complexo da Saúde como uma prioridade, mas entre várias prioridades, mas começou a despertar. Agora, como ele mesmo menciona, e nós voltamos aqui para fazer diferente, a gente aumentou muito, depois da pandemia, a escala, né? Então, agora estamos pensando num complexo econômico que talvez está entre as 6 grandes prioridades da nova Política Nacional de Desenvolvimento. A gente pode pensar aí do Brasil exportando, inclusive, em algum momento. É produzir, né, para a vida. E olha que coisa, né? Até te agradeço, Carmen, a pergunta. No decreto do presidente Lula, tem vários objetivos estratégicos. Um dos objetivos estratégicos, a primeira vez que aparece, é contribuir a gente produzir vacina, produzir medicamento, produzir imunossupressor para transplante, produzir anestésico para as pessoas que vão ter que passar por um procedimento de intubação, entre outros medicamentos. Ele colocou, né, foi colocado a contribuição para a saúde global e, particularmente, a parceria e a colaboração com a América Latina e a África. Então, olha que coisa inovadora na política pública. É uma política pública que é uma política econômica, mas ela também é uma política social e ela também é uma política de cooperação internacional pela solidariedade. O problema da América Latina se torna problema nosso também. O problema que tem na África se torna problema nosso também. Ou seja, a gente saber que a tecnologia e a economia são importantíssimos. Tem que gerar rentabilidade para o setor privado, a gente tem que estimular os investimentos anunciados foram de 42 bilhões de reais agora. Isso duplica. Agora, cerca de metade dos investimentos na área pública está, inclusive, no plano de aceleração do crescimento. Isso é outra coisa fantástica, né? Pela primeira vez, a produção em saúde entra no plano de aceleração, que é um plano para infraestrutura, para investimento público no campo da saúde. São 9 bilhões de reais colocados no PAC, no Plano de Aceleração Econômica, né? Do Plano de Aceleração do Crescimento, do Plano de Aceleração do Crescimento, onde a saúde é vista. A ministra deu recentemente uma entrevista mencionando a saúde é uma política social, mas ela também é uma política econômica, uma política de inovação. Ela é uma política... Aliás, na pandemia, né, vários economistas eles falaram isso, né, de que é importante que os governos eles priorizem a saúde para conseguir ter mais desenvolvimento, inclusive evitar uma tragédia como foi a pandemia, né? Se adiantar com isso. Exatamente. E aí a gente... pegar assim, a pandemia, eu não posso dizer que ela trouxe nada de bom. Ela mostrou quão importante é ter, quanta falta fez um governo federal responsável, como a tecnologia e a produção são importantes. A valorização da ciência, a né? valorização mostrou o seguinte, olha, a produção em saúde é uma questão de soberania sanitária, de soberania da vida. Eu não tenho direito à vida se eu não tenho produção e tecnologia em saúde. A pandemia mostrou isso. A gente não está falando só de uma questão econômica. Ventilador é uma questão econômica, de inovação ou de saúde? As 3. Máscara é uma questão econômica, de inovação e de saúde. Vacina. A gente viu uma verdadeira corrida econômica pela vacina. E nós conseguimos, em alguns acordos como o da Fiocruz com a AstraZeneca, fornecer a vacina mais barata do mundo. Então, ao mesmo tempo, mostrar que a tecnologia, quando ela é desenvolvida localmente, a gente pode dar sustentabilidade para o nosso sistema único de saúde. E o grande salto é que a gente diz, olha, isto é um problemaço, nós temos que avançar, mas o Brasil tem capacidade. A gente tem 35% da nossa ciência está na saúde. A juventude nos parques tecnológicos, nas universidades, cheio de projetos inovadores, para entrar na saúde digital, para entrar nas novas... Você sabia que os algoritmos desenvolvidos lá fora, eles, quando vão ver o nosso sabonete que a gente usa, eles acham que é um pedaço de hambúrguer? Ou seja, quem não tem tecnologia não consegue nem fazer a tecnologia que lê, que entende o sabonete que vocês usam, que a gente usa, né? Que o Brasil usa. Tá? E aí como é que eu posso fazer política pública? Se eu fico dependente até para informação externa, né? E aí, desde o sabonete até imaginando a inovação, que eu queria falar um pouco no próximo bloco, de
nos laboratórios, né? O quanto que esse investimento também pode representar um salto aí para os laboratórios de pesquisa do país inteiro, universidades e tudo mais. Mas essa conversa fica para daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Carlos Gadelha, ele que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Não sai daí não, que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe Carlos Gadelha, ele que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Secretário, retomando ali no finalzinho do bloco, o senhor estava falando da pandemia, até falamos muito da pandemia, né, ao longo do nosso bate-papo. Uma das coisas marcantes aí é o desenvolvimento da vacina, né, em tempo recorde, não à toa que o Prêmio Nobel de Medicina desse ano é para os pesquisadores envolvidos ali na pesquisa de base. Mas fiquei pensando assim, o maior investimento, né, 42 bilhões, né, nessa indústria da saúde, na produção de saúde, como é que esse impacto aí é lá na casa, lá na Dona Maria, no seu João, quando, como o senhor bem trouxe para a gente, a saúde entra como um modelo de desenvolvimento de soberania nacional? Olha, até obrigado aí pela pergunta, né? O que a gente está falando é a coisa que mais lida com a vida das pessoas, né? Foi feita uma enquete há pouco tempo sobre a área de ciência e tecnologia, e aliás, ciência básica é importantíssimo, vejo a resposta da pandemia, né? Mas quando se perguntou
o que a população mais acha importante na ciência e tecnologia? A saúde ganhou disparado. Quando você vai levar o seu filho para tomar uma vacina que protege de ter diarreia, diarreia é uma causa importante de morte na população infantil. E idosos também. E de idosos também, né? Quando existe um problema de asma na família, que você tem que tomar o antiasmático, as bombinhas, etc. e tal. Quando, desafortunadamente, existe um problema de câncer na família, se você não tem medicamento para câncer, se você não tem como fazer o diagnóstico do câncer, se não tem como diagnosticar o câncer antes que ele esteja evoluído, que não tenha mais o que fazer, você não tem saúde. Então, o que a gente está fazendo, olha que importante é isto, é uma primeira política, talvez mais inovadora do mundo, aonde a gente coloca a tecnologia, o conhecimento humano para cuidar de você, para cuidar da saúde. Seja, né, tem uma doença do coração, precisa de um stent coronariano. Onde é que vai? Onde é que esse stent existe no Brasil? Esse stent, ele está disponível para fazer cirurgia? Quais os medicamentos que tem que tomar para poder fazer aquela cirurgia? Desde o anestésico até os medicamentos em que a gente tem que controlar as diversas condições que uma pessoa vai ter na cirurgia. Então, se você, né, todos nós na nossa família temos alguém que tem problema do coração, alguém que tem problema de asma, desafortunadamente que alguém da família, quando tem um câncer, que bom quando esse câncer é detectado precocemente, tratado precocemente e curado precocemente. Tudo isso é tecnologia. A gente costuma dizer, você pode não saber, mas a tecnologia brasileira e o SUS está dentro de você, porque todo mundo que tomou vacina. Este copo d'água que a gente está tomando, ele tem tecnologia para dizer que a água é de boa qualidade, que eu posso tomar essa água sem ficar com infecção. Então, desde a água que você bebe na sua casa, a vacina que você dá para o seu filho, e agora eu já vou entrar na idade, né, da pessoa que está mais idosa, né, que são pessoas que as faixas etárias têm maior vulnerabilidade pelo sistema imunológico. O Brasil tem o maior programa de transplante do mundo. Esse maior programa que, se eu tenho um problema no fígado, no coração, eu tenho que fazer um transplante, o Brasil garante pelo SUS. Você sabia que neste programa de transplante tem a tecnologia brasileira, desde a tecnologia da assistência médica, das cirurgias, eu lembrei aqui do Jatene, né, dos nossos grandes médicos, né, da área cardiológica, até o imunossupressor, que permite você sobreviver depois de um transplante, é feito com tecnologia nacional. Quando a gente tem a tecnologia no Brasil, a gente pode dar tranquilidade para as pessoas. A gente pode dizer, o seu direito à vida, o que está na nossa Constituição vai ser cumprido. Vou dar tranquilidade para a atenção aí, porque é um assunto que está tensionando e que está todo mundo preocupado, essa questão da PEC do plasma, numa leitura de que permitiria a comercialização de sangue e derivados no Brasil. A ministra já se posicionou contra e eu queria que o senhor trouxesse um pouco aqui os argumentos de por que não a PEC do plasma. Gente, o Brasil, a população brasileira é uma população solidária, é uma população cooperativa. Quiseram destruir esse sentimento de solidariedade, mas não conseguiram, porque nós somos solidários. O Brasil, as brasileiras e os brasileiros fazem mais de 3 milhões de doações de sangue voluntárias, altruísticas. É quando você sabe o seguinte, olha, teve uma pessoa que teve um acidente de automóvel, eu doei sangue e eu vou ajudar a salvar a vida numa transfusão que aquela pessoa vai precisar, que sem a transfusão morreria, ou que ela tem que usar um dos produtos hemoderivados, como albumina, para curar das queimaduras de um acidente, por exemplo, né? Gente, neste momento, a gente adotar uma política em que o sangue vira mercadoria, tem lideranças aí muito ruins do mundo que estão agora propondo que as pessoas saiam vendendo os órgãos. Quer dizer, é quase que estimular, né, que as pessoas mais vulneráveis, que em vez de você fazer um programa assistencial, como se tem feito agora, né, o Bolsa Família e tantos outros programas, você estimula as pessoas a irem para a barbárie. Você estimula a sociedade de se dividir. Então, o que a gente fala é que a PEC ela é um desserviço, porque ela vai desestimular a doação voluntária. Então, há um risco de apagão? Há um risco de redução brutal, de quebrar a cultura. O que foi feito de modo absurdo no campo das vacinas, criando uma desconfiança na população, que a gente até hoje não conseguiu recuperar
a taxa de vacinação que tinha no Brasil, eu vou desestimular a doação voluntária. A Organização Mundial da Saúde, nós aprendemos na pandemia que a Organização Mundial da Saúde tem que ser escutada, porque ela sempre falou, use vacina e não cloroquina. E nós estamos agora de novo com essa discussão. A Organização Mundial da Saúde, ela fala, sangue não deve ser comercializado. Então, eu digo, do ponto de vista internacional, do ponto de vista humanitário, e a gente pode então, ter uma redução. A pessoa que está acostumada a doar sangue e que não quer ganhar dinheiro com isso, vai dizer, gente, tem gente ganhando dinheiro com isso, eu não vou mais doar sangue. E um segundo risco que eu queria apontar, que as pessoas não falam. Quando você vai doar sangue, você tem que ser entrevistada. Porque se você foi contaminada 2 dias antes, fez uma tatuagem com um procedimento de risco, você não vai falar se você for vender o sangue. Então, eu posso reduzir, hoje o Brasil é exemplar, piora a qualidade do sangue e dos hemoderivados. Então, olha só, vai gerar insegurança, risco para as pessoas, o risco de usar, a gente tem que fazer uma homenagem ao Betinho, né, que foi o responsável, que puxou o que se chama Lei Betinho, que regulamentou a Constituição para não ter comercialização do sangue, e algo que foi apresentado pelo deputado na época, Sérgio Aroca, que foi um ícone da criação do SUS. Seria um retrocesso na oferta de sangue, seria o risco de perda de qualidade daquele hemoderivado que você precisa, da transfusão que você precisa. O Betinho morreu contaminado por sangue, contaminado por AIDS. A gente pode voltar a essa barbárie. E a terceira coisa, inviabiliza o investimento público na Hemobras de 1,4 bilhão e 400 milhões de reais foram investidos na Hemobras na hora que a criança nasceu. Vai começar a se desenvolver no final do ano, começa a produzir fator 8 no final do ano, você tira a fonte de matéria-prima. Agora, secretário, as pessoas que são favoráveis à PEC, um dos argumentos é de que a Hemobras não dá conta, né, dessa demanda hoje. Isso acontece, de fato? Eu acho que houve muita fake news. Eu acho que as pessoas que são favoráveis têm que repensar, têm que ver. Eu vou dizer algo que vai surpreender a todos. A Hemobras não desperdiça uma bolsa de plasma. Tudo que chega na Hemobras, a não ser uma reserva técnica que não passou no controle de qualidade, que não estava nas condições de armazenamento adequadas, tudo é aproveitado. A gente acabou de aprovar no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, 100 milhões para investir na rede de hemocentros, né, na rede de hemoterapia, de serviço de hemoterapia, para que o sangue chegue na Hemobras com boa qualidade e com regularidade. Então, a Hemobras não desperdiça. Olha, a primeira fake news, vai aumentar a oferta de sangue. Eu estou dizendo que vai diminuir. Segunda fake news, vai aumentar a qualidade dos produtos, vai piorar a qualidade e nós vamos ter risco. E nós vamos ter risco que hoje não temos disso. Terceira fake news, há desperdício da Hemobras, não há desperdício nenhum da Hemobras. E uma preocupação geral, que eu queria quase que fazer um apelo à sociedade, aos segmentos, né, da nossa classe política tão necessária, que fizesse uma reflexão, né, de não vincular a imagem e essa decisão àquela cena terrível dos vampiros na década de 80, que usavam o sangue da população brasileira, né, inclusive para exportar produto, deixando a própria população sem os hemoderivados que ela precisava. E associem seu nome ao Betinho, ao Sérgio Aroca, a criação do SUS que mostrou sua potência. Né? Eu acredito piamente, o projeto só foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que a partir dessa reflexão tramitar, né? E desse esclarecimento, aliás, eu quero dizer, estamos de portas abertas para todos os esclarecimentos. Não vamos agora que o bebê vai nascer, não dar para ele o ar e o soro que ele precisa para se desenvolver. Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou, mas agradeço imensamente a participação do senhor aqui tão esclarecedora no Saber Saúde. Obrigada também, Rosana. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada a você também, que participou de mais um bate-papo semanal aí pela saúde e pelo bem-estar. Até a próxima.